Então, pessoal, beleza com vocês? Olha, vou aqui para a última aula, tá bom? Do assunto que eu venho tratando, da questão relacionada ao casamento e ao divórcio envolvendo sócios e diretores. É importante que você que está me assistindo saiba que essa apresentação é inédita. Você não vai encontrar em lugar nenhum, em livro nenhum, esse tratamento que eu dei aqui para essas aulas com enfoque especial para os sócios e diretores, tá bom? E, por exemplo, nessa questão que eu venho falando aqui do PACS, né, do Pacte Civil de Solidarité do droit français, entendeu que é do direito francês e do patto familiare do direito italiano, essas questões do pacto familiar, aqui no Brasil chamado de contrato de convivência. Olha, eu não conheço doutrinador nenhum trazendo um conteúdo maior do que eu tive a oportunidade de pesquisar e trazer aqui então para vocês, tá? Não vi um conteúdo maior do que esse que eu estou trazendo para vocês, essas informações aqui. Eu espero que elas sejam úteis, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Deixa eu ir aqui para o mapa mental. Peraí. Aí, vamos lá. Seguinte, então o fim do contrato, vou falar aqui do fim do contrato de convivência, tá? Tá aqui, já era para ter aparecido, peraí. Opa, peraí um pouquinho. Deixa eu ver o que aconteceu. Peraí. Aqui, voltei. Aqui. Aí, beleza. Então tá. O fim do contrato de convivência, tá bom? Deixa eu me colocar para baixo. Então, quais são as causas de dissolução deste contrato de convivência? As causas de dissolução, a morte, imagine, morrer um dos conviventes, ou então a vontade de um dos conviventes. Não quer mais, pronto, acabou. Não é obrigado a ficar com a outra pessoa se não quer mais. Nem não precisa explicar também os motivos. Se não quiser ficar, não fica. Não vai discutir questão de traição, não vai discutir nada. Simplesmente não é obrigado a ficar com outra pessoa. Aí no caso de morte também. Então tem essas duas causas dessa dissolução desse contrato de convivência. Tá, mas foi dissolvido. Quais são as consequências, né? Então tá bom, dissolvido, tá resolvido esse problema. Agora vamos ver as consequências. Os conviventes, olha só, os conviventes eles vão proceder à liquidação. O que que ele é? Eles vão ver o seguinte, olha, o que foi adquirido em conjunto pelo casal? Não foi adquirido nada, então não tem para dividir nada. Simplesmente acabou o contrato de convivência ali, pronto. Agora, foi adquirido algum patrimônio? Agora é o seguinte, aquele patrimônio que o convivente tinha antes, aquele patrimônio é dele. O que foi adquirido posteriormente, se foi adquirido em conjunto, olha, é minha visão, se foi adquirido em conjunto, cada convivente, o que são o convivente? O casal, digamos aqui tradicional, marido e mulher, vai ter que demonstrar a participação de cada um na compra daquele bem, tá? E se, olha o problema, então eu entendo que não serão aplicadas aqui de uma maneira supletiva as normas que são aplicadas ao regime de comunhão parcial de bens. Eu entendo que são aplicadas as normas que são aplicadas ao regime da separação convencional de bens, aquele através do qual o casal convenciona que haverá uma separação do patrimônio de uma pessoa da outra. Tá? Então eu entendo que essa é a aplicação supletiva. Quero dizer o que com isso? Que se um carro só tiver em nome do marido, ele não vai ser nada da mulher. Também, se o carro tiver em nome da mulher, não vai ser nada do marido. Se o carro foi comprado em conjunto, vai ter que ter um documento, então, comprovando que, digamos, cada um deu 50%, é metade de cada um. Se um deu 70% ou deu 30%, vai ter que documentar, ou seja, é tudo documentado, entenderam? Se tiver no nome de uma pessoa só, vai ser presumido, admite-se prova em contrário, que aquele bem só é daquela pessoa. Então, os cuidados aqui devem ser tomados com relação à questão probatória, tá?
E se houver aí um litígio, vai o quê? Vai ter que ser discutida essa questão judicialmente, tá bom? Outra coisa, aproveita que essa daqui é a última aula, né? Tá? Sobre esse assunto. Então, se houver uma discussão com relação, tá, 50% de cada um, tá bom, mas quanto vale o bem? O casal não se entende. Vai ser feita uma avaliação judicial. Tudo onde não houver um acordo extrajudicial, ou seja, entre o casal, e precisar de uma discussão maior, vai ter que ser feito judicialmente. Não tem como. Vai ter que ter uma solução judicial. Então, e o que acontece? As partes podem indicar também, vejam, como um acordo, quanto que vale um imóvel? Tá, um acha que vale 800, outro que acha que vale 1 milhão. Então faz o seguinte, eles em comum acordo nomeiam lá uma, duas, três pessoas lá para fazer uma avaliação daquele imóvel, ver quanto vale, para cada um ter então a sua parte, tá bom? Por que vai acontecer? Esse bem está no estado de indivisão. E se, digamos, esse imóvel foi avaliado por R$ 1 milhão, um pagou 70%, outro 30%. Se não houver acordo entre eles, vai ter que ser feito o quê? E um não comprar a parte do outro, vai ter que ser pedida a extinção desse condomínio judicialmente, é uma extinção de condomínio. Para quê? Para que seja feita uma avaliação correta, esse bem seja vendido a um terceiro, caso nenhum dos conviventes aí queira comprar a parte do outro. E daí cada um vai receber proporcionalmente ao valor que foi vendido aquele bem. Vai ser feito um leilão, foi vendido por 700. Daí um vai receber 70% desse valor, outro vai receber 30%. Então é melhor solucionar amigavelmente, né? Entendeu? E o que acontece? Nesse estado de indivisão, vamos imaginar que somente um dos conviventes tenha ficado no imóvel. Então, um já saiu de casa, só ficou um morando naquela casa. O que vai acontecer? O outro que não vai morar na casa vai ter que notificar aquele que está morando na casa, não esqueça disso, porque a partir daquele momento que só ele está morando na casa, aquele bem poderia ser locado, vamos imaginar o valor de R$ 10.000, se fosse 70% de participação de um e 30% do outro, vai ter que ser feita uma avaliação daquele imóvel para efeitos de locação. Então, se aquele imóvel pudesse ser alugado por R$ 10.000 por mês, então o que acontece? E aquela pessoa que teria direito a 30% está morando no imóvel, então 3% desse aluguel, 30% desse aluguel seria para ela, ou seja, R$ 3.000, e para outra parte seria 7.000, ou seja, essa que está com os R$ 3.000 vai ter que pagar 7.000 por mês para outra. Então é importante tomar cuidado aí com esse tipo de situação, tá? Por quê? Porque vai ser paga uma indenização pela ocupação desse imóvel. Só uma pessoa está ocupando, a outra não está, entendendo? E se houver um benefício de uma dessas partes, né, maior do que ela tiver direito, ela vai ter que indenizar a outra, porque senão haveria um enriquecimento ilícito. Dessa forma aqui vai ser feita essa partilha dos bens, tá? Agora, eu trago aqui na seção 4 as consequências do contrato de convivência sobre o patrimônio dos sócios e dos diretores, tá? Então, eu menciono aqui a incidência do contrato de convivência sobre essa qualificação dos bens. Então, o que vai acontecer? Vai ter que ser analisado ali o que estabelece o contrato, tá? Então, dependendo do conteúdo do contrato, os bens poderão ser bens ali comuns ou próprios, como eu disse anteriormente. As pessoas compram em conjunto ou não aquele bem. Aqueles bens que foram adquiridos anteriormente ao casamento, o que vai acontecer? Pertence somente àquela pessoa, então eles não se comunicam para outra, tá? E aquela pessoa tem o direito de administrar aquele bem, tem direito de dispor, ou seja, tem direito de vender, de permutar, de ela fazer o que quiser, porque aquele bem é dela, não pertence ao casal. O que pode pertencer ao casal são os bens adquiridos durante o casamento. Agora, nesse contrato de convivência, se o casal quiser estabelecer que os bens adquiridos posteriormente ao casamento vão ser de 50% de cada um, estabelece, ou seja, é livre esse estabelecimento dessas condições aí, tá? É livre desde que não viole uma norma de ordem pública. Então, isso que é importante saber. O que vai ser importante é o que tiver mencionado no conteúdo deste contrato de convivência. E os bens, como eu menciono, adquiridos antes ou depois do início da união estável, em princípio, pertencem para quem adquiriu, tá? Aí uma questão interessante que eu coloco é o seguinte: e se mudar? Pode ser mudado? Por exemplo, os conviventes contratam o seguinte: olha, então cada um vai ter seus bens. E depois eles resolvem mudar aquele contrato, dizendo o seguinte: não, vamos fazer assim. Eu acho que você vai ter direito agora, se você. Aconteceu lá com o Tom Cruise. Tá? Com Tom Cruise, quando separou lá da. Kate, acho que foi, né? Kate Holmes. O que acontece? Ele tinha um contrato de convivência com ela.
estabelecendo que se durante um determinado tempo que tivesse casado com ela, ia receber um percentual dele, depois se ela tivesse casada mais tempo, ia receber outro percentual, só que ela não aguentou ele, né? Entendeu? Então ela não quis saber do percentual. Mas o que pode ser estabelecido dessa forma? As cláusulas ali podem ser mudadas, então, entre os conviventes. Por isso que eu estou dizendo, esse é o mais flexível para mim, na minha visão. Essa é a melhor maneira de ser estruturado um casamento, que é a contratualização aqui do direito de família. Tudo é estabelecido através de contrato, se quiser mudar uma cláusula, muda depois, não tem problema. E isso que é interessante. E veja, eu falei, não é o regime de separação absoluta de bens, que a meu ver é o melhor, e sim é essa maneira aqui do contrato de convivência. Porque eu entendo que nesse caso, embora possam ter decisões aí diferentes dos tribunais, por isso eu digo, esse é meu entendimento, e eu acho que deveria ser validado o seguinte, a questão é bastante discutível é se o outro convivente ele seria considerado herdeiro, né? Ele seria considerado herdeiro no caso de falecimento, tá? Eu entendo que não, tá bom? Por quê? Porque as partes podem assim estabelecer. Se quiser deixar o outro lá como herdeiro, põe no contrato, é simples. Tem que ser respeitada aqui a autonomia das partes e o Estado parar de se meter na vida privada. É isso. Entendeu? O Estado, para de se meter na vida privada, deixa as pessoas fazendo a vida delas. Você não precisa proteger ninguém. As pessoas têm ali autonomia, são maiores, capazes, têm autonomia para fazer isso. Então, é importante para o casal e para o sócio diretor manter essa independência do seu patrimônio, né? Porque daí, veja, esse contrato é dado publicidade dele, desse contrato de convivência, as pessoas vão ter conhecimento, né? E também vai haver uma proteção da família, porque se tiver algum problema de dívida com relação a um convivente que seja sócio da empresa, essa dívida não vai passar por outro sócio, não vai atingir o sócio, não, o outro convivente. Então, é uma forma muito interessante aí de ser utilizada, digamos entre aspas, aí para o casamento, para as duas pessoas conviverem, tá bom? Então, é isso, galera, e a gente se vê por aí, tá bom?